Então, estamos aqui nas nossas conexões, em que voltamos a chamar a atenção para a gestão de emergências, né? Ou seja, há um conjunto de serviços e de agências que prestam esses serviços, e dentre elas estão as pessoas, os cidadãos, os leigos, né? Aqueles que trabalham no dia a dia, em casa, onde quer que esteja, no trânsito, no lazer, no turismo. Portanto, essa visão macro é o que a ciência das emergências se debruça sobre, porque envolve questões ambientais, patrimoniais, de produção, empresariais, de empreendimentos, e a questão doméstica, a questão dos animais de estimação, daqueles animais de companhia, e assim tem todo um arcabouço que faz parte da gestão de emergências, que na realidade nós podemos definir como sendo uma complexa rede de relacionamentos. Ali está a imprensa, ali estão as redes sociais, ali estão os políticos, ali estão todas as questões em que tem subjacente, que permeia por toda a sociedade, os eventos indesejáveis, aquele que chamamos de emergências, aquele que chamamos de desastre, catástrofes, e daquelas condições de tragédia. Então, todo esse espectro que nós não gostamos que ocorra, mas que estão junto com todas as atividades, seja ela inerente ao próprio corpo humano, que tem as suas falhas, que tem os seus comportamentos que levam às falhas, que tem a questão alimentar, tem a questão comportamental em geral, né? Então, nós vimos que a gestão de emergência, portanto, é uma disciplina dentro da ciência das emergências, em que vai examinar isso sobre uma ótica dos eventos socialmente perturbadores. Vai examinar sobre uma ótica daquele custo inerente a isso, o custo da vida, o custo do meio ambiente, o custo da interrupção empresarial, como que essa gestão faz? Por antecipação. Então, ela tem que ter o exercício máximo, né, de antecipar muito, mas não só antecipar cirurgicamente, antecipar de forma abrangente. E, portanto, tem que pensar fora da caixa. É uma ciência nova, é uma ciência social e está dentro da sociologia, e que ela vai examinar, inclusive, os elementos da cultura que inferem em cada grupo social. De maneira que essa complexidade, essa complexa rede de relacionamentos, ela precisa de atributos. As pessoas têm que ter um atributo, aquelas que vão atuar nisso aí, têm atributos pessoais que também foram estudados sobre quem seriam as pessoas que poderiam ocupar essa função de gestor de emergência. Isso é uma disciplina mais aprofundada que nós vamos voltar. Mas então, o que nós estamos vendo é que as tecnologias e as telecomunicações e o controle de emergências, né, controle de eventos indesejáveis, passou a ser uma das ferramentas interessantíssimas desde 1938, que já discorri isso inúmeras vezes, e que chegou até o ponto em que, quando você tem um atendente, telecomunicador, que na verdade é um controlador, que não sai da cena até que algum recurso adicional, governamental, estatal, né, chegue à cena, essa telecomunicações fica consigo na cena. Então, quando um telecomunicador desliga e diga, já enviei a ambulância, já enviei a bombeiro, já enviei a polícia, ele está abandonando a cena. É essa a percepção. Então, a percepção é que o Estado, a forma mais rápida dele chegar no local é através da telecomunicação, da telefonia, ou dos aplicativos de redes neurais feitos pelo próprio grupo social, quando ele entende que poderia se auto-socorrer em várias funções, dependendo, por exemplo, eu preciso de um DEA, né, um desfibrilador externo automático, eu preciso de um kit de primeiros socorros, eu preciso de um EpiPen porque alguém está fazendo uma anafilaxia e até chegar no hospital para conseguir a epinefrina, vai passar o tempo em que a pessoa pode morrer por asfixia decorrente da anafilaxia. Então, todas essas questões da asma, da questão daquele ajuda mútua, passa a fazer parte dessa gestão, de como incentivar isso.
E isso vai variar de acordo com a cultura. Tem grupos que se fazem isso, como os japoneses já fazem, em função do próprio território que vivem, que é ameaçador por causa dos terremotos, dos tsunamis, né? Tem grupos que já desenvolveram isso ao longo da natureza. Tem outros não, que vivem aguardando que oxalá não aconteça, tomara que não, vira a boca para lá, né? E tem aqueles gestores que dizem, mas se isso nunca aconteceu, por que eu vou ter que me preocupar com algo que nunca aconteceu? Então esses nós chamamos de gestores pragmáticos, aqueles que dizem, o bom é inimigo do ótimo, o ótimo é inimigo do bom. Aquelas frases filosóficas que são atribuídas, inclusive, a Voltaire, né? Voltaire teria dito isso e isso se tornou um discurso que cola muito bem, parece bastante inteligente do ponto de vista. Só que se nunca aconteceu, então nunca vai acontecer, e nós citamos que todo o sistema de telecomunicações passou a ser revisado, né? e escrutinizado e repensado a partir das Torres Gêmeas, e nunca as Torres Gêmeas tinham sido atacadas por aviões, então aqueles aviões nunca atacaram as Torres Gêmeas, porque se nunca aconteceu, como é que pode ter acontecido? Então não aconteceu. Quer dizer, na verdade uma sátira, na verdade uma ironia, que eu estou usando para desconstruir essa teoria de que, mas isso nunca aconteceu, por que eu vou me preocupar? Porque pode acontecer. E se existe a possibilidade de acontecer, nós temos que pensar em o que fazer, de que maneira agir. Porque o grande problema que nós já discorremos foram das comunicações e principalmente da hierarquia de comando. Ou seja, quando o 911 lá começou a perceber que ela mandou o ataque que parecia ter sido um incidente aéreo, um aviãozinho pequeno bateu nas Torres Gêmeas, eles tiveram que responder de acordo com aquilo que eles tinham como parâmetros em 2001. Só que para mandar as Forças Aéreas subir, teve que ligar para a Força Aérea, mas foi um telecomunicador de Boston que ligou direto para a Força Aérea, passou por cima de toda a cadeia de comando e ligou. Mas a cadeia de comando diz, espera aí, você não pode falar diretamente comigo, você tem que falar com o fulano, que o fulano tem que falar com o fulano, até chegar no comandante, para o comandante poder acionar a Força Aérea, para a Força Aérea poder fechar o espaço aéreo. Não é bem assim, não é bem assim. Aí, bumba, o segundo avião, né? Então, na realidade, pessoas que tomam decisões e cuja decisão é acertada e quer passar para poder tomar a providência, tomar a decisão antes que a coisa se agrave, levando em consideração que estaria algo muito errado, não pode, porque tem uma hierarquia de comando. Então, essas questões também estão nos estudos, porque uma comissária de bordo de dentro do avião, quando o avião foi sequestrado, o 77 da American Airlines, ela ligou para a companhia aérea de dentro do avião. E a atendente da companhia aérea, que atende os comissários quando ligam de dentro do avião por algum problema que precisa ser solucionado, ela diz, não, você está em estresse, eu estou entendendo que você está precisando tirar férias. E começa a fazer uns aconselhamentos para lá de patéticos. Então, veja como as questões da tomada de decisões em situações críticas, elas precisam de reações críticas, e isso não acontece por encanto. Isso precisa ser repensado e ser redimensionado dentro dos padrões de procedimentos, das diretrizes de procedimentos, que em inglês se chamam de SOPs e SOBs, né? Porque uma diretriz é algo maior. E o protocolo, que é algo bem pequeno, e o padrão de procedimento é o intermediário, e que tem que estar previsto como, então, rever as formas de responder. Portanto, isso chegou a um tal nível de desenvolvimento que alcançou os algoritmos. Ou seja, a questão dos algoritmos passaram a ser uma forma de padronizar as maneiras de os telecomunicadores não colocarem parte da sua personalidade, embora precise da personalidade da pessoa que tem condições de suportar o estresse, de receber informações, só informações que não são as melhores, em geral podem ser muito críticas, como alguém morrendo ou morto, ou como alguma situação de terrorismo ou de uma catástrofe natural. Veja, então nesses aspectos, esse indivíduo carrega uma carga de estresse muito grande, os hormônios dele vão começar a descarregar, e tudo isso depende, portanto, de uma personalidade adequada àquela função. Mas isso fica para uma outra história a respeito de como que o estresse vai acometer as pessoas e por que os algoritmos resolvem grande parte dos problemas, mas não todos. Então,
E isso vai chegar a um ponto que a maior parte, a imensa maioria das decisões, o algoritmo ajuda a solucionar. Em algumas, um supervisor vai. Por quê? Porque durante o turno, durante esse tempo, estando lá naquele sistema altamente sofisticado, né, no ano do 112, do 113, que nós cá no Brasil ainda não temos, né, só reiterando esse processo. Então, como é que isso acontece? Esses algoritmos, eles podem ser interrompidos e o supervisor cuidar, principalmente na hora da transferência de turno, porque as pessoas vão trabalhar uma determinada quantidade de horas expostas àquela situação de estresse. Então, é claro que ele tem que fazer a mudança de turno e vai entrar o segundo turno, o terceiro turno, geralmente são 4 turnos, então 6 horas cada um. Quando nessa mudança de turno é que a coisa pega. É na hora da mudança de turno que a pessoa esquece de avisar que o Legacy do Brasil, que estava saindo daqui para levar o avião para os Estados Unidos, está voando na altitude errada, na altitude que deveria estar 300 metros abaixo, e derruba o avião da Gol. Então, essas questões aconteceram na mudança de turno. A pessoa esqueceu de dizer o que estava sendo monitorado dentro do radar. Então, isso é chamado de momento da hora de cão do telecomunicador. Mas isso é um outro tema porque está específico ali dentro. Estamos ainda contemplando esses aspectos macros e que está na questão da hierarquia de comando. Portanto, dentro dessa linha tem o socorrista. Ele não está subjugado à hierarquia de comando nenhum. Ele é o primeiro da linha. Ele é o mais disponível a atuar espontaneamente, porque ele conhece o lugar onde ele está, ou resumidamente está perto de alguém que conhece e que pode, portanto, atuar imediatamente para estabilizar uma determinada condição, seja pegando um extintor para evitar um incêndio, seja afastando as pessoas do local que houve um derrame, seja atuando para reverter uma parada súbita do coração, seja para atender uma criança que se machucou na escola. Portanto, esse socorrista, ele é o ponto, ele é a base, ele é o forrageiro de todo esse sistema hierárquico que vai chegar até as Forças Armadas, que vai chegar a aviação, que vai chegar a Marinha, que vai chegar em todas essas agências de resposta à defesa civil e até um comando orientado pela ONU, enfim. De maneira que, quando você tem o elemento cidadão, o elemento, a pessoa formada, esse é o ponto, porque ele tem que ser treinado para aquilo. E isso são os primeiros socorros. Esses primeiros socorros são essenciais, mas, como nós vimos, os primeiros socorros fazem parte de um tipo de treinamento que se dá por obrigatoriedade normativa de uma norma lá que forma brigadista, de uma norma da CIPA, né, da NR5, que vai dizer, não, então você precisa formar tantos socorristas, porque não sei o quê, dentro do ambiente empresarial. Mas aquilo é muito mais fazer tabela, cumprir legislação, do que efetivamente sensibilizar o indivíduo pela pertinência, pela responsabilidade e pela oportunidade que ele tem de ter autoconfiança, desenvolver a autoestima e participar ativamente dentro desse contexto, dessas intercorrências que são importantíssimas. É importante a pessoa saber ler e escrever para poder deixar de ser analfabeto? Isso é ensinado desde os primórdios, desde da tenra infância, né? Daquele que tem acesso à educação básica. Mas por que não se ensina primeiros socorros concomitantemente? Uma vez que isso ensina sobre o funcionamento do seu próprio corpo, funcionamento das responsabilidades civis. Não, isso fica delegado lá quando alguém for decidir se voluntariar para uma brigada ou for se voluntariar para fazer parte da CIPA, para obter os benefícios de não ser demitido e aquelas tramóias que estão subjacentes a essas decisões. Portanto, aqui fica a questão, né? A questão da formação associada a uma cultura, associada a onde a pessoa pode, e não precisa saber tudo, basta saber uma boa parte. E isso depende de instrução, e isso depende de decisão. E essa decisão, normalmente, parte dos interesses da sociedade. Por isso que gestão de emergência é uma gestão dentro da ciência das emergências, um ramo da sociologia. Meu nome é Randolfo Fonseca. Estamos nas conexões. Até breve.